Olá, o objetivo dessa aula é tratar do questionário que foi proposto para vocês como exercício de fixação a respeito de uma jurisprudência de um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que versa sobre endosso-mandato. A ideia é responder as questões desse questionário e que vocês comparem com as respostas que foram dadas em casa e verificar se houve alguma dúvida ou não com relação a essas respostas. Então, eu vou elucidar cada uma das questões para que esse debate seja proposto e, caso tenha alguma dúvida, a gente possa conversar, ok? Então, o que acontece? Na primeira questão que foi proposta para vocês, qual que era a ideia? Fazer um resumo geral desses fatos para compreender qual era o pedido da apelante. Se a gente observar que medida foi colocada, um cancelamento de protesto com pedido de inexigibilidade das duplicatas. O pedido de inexigibilidade é um pedido muito comum quando se trata de títulos de créditos, porque eles pedem para que não se exijam os títulos de crédito posteriormente. Então, essa inexigibilidade, ela já vem da própria obrigação líquida, certa e exigível. Por isso, o termo inexigibilidade. Não exigir os títulos em outra oportunidade. Então, essa é a ideia da inexigibilidade. E o que a apelante alegou, na verdade? Que esses títulos foram emitidos sem entrega de mercadoria, ou seja, duplicatas sem origem, e em decorrência disso foram endossadas por endosso-mandato ao banco, e o banco não olhou que essas duplicatas não tinham origem, elas estavam sem o chamado aceite, que é a concordância deste devedor, e por não observar que não havia o aceite, não havia a concordância do devedor, o banco se responsabiliza pela duplicata chamada duplicata sem origem, ok? Em resumo, significa isso. Pede o cancelamento do protesto com o credor principal e pedem a responsabilidade do banco em razão do endosso-mandato, que na condição deles, na análise deles, eles não verificaram que essas duplicatas não tinham origem. Ganharam apenas o cancelamento do protesto, não ganharam a responsabilidade do banco e não ganharam a questão do dano moral, ok? Qual foi a justificativa com relação a tudo isso? O endosso-mandato faz com que o banco seja responsabilizado. Como é que figura isso? O endosso-mandato só faz a transferência da posse do título e não da propriedade do crédito. Então, ele ficou com a posse do título. Quando ele fez a posse do título, o que ele faz? A operação de cobrança desse título. E ele não fica com o crédito. Então, ele faz transfere a posse, cobra o título, não consegue cobrar, devolve o título para o credor original, certo? Então, essa é a transação do endosso-mandato. O banco não tomar essa cautela, ele tinha a obrigação de verificar se a mercadoria foi entregue ou não? Não. Ele fez apenas o cumprimento do mandato. Qual é o cumprimento do mandato? Pegar o título, pegar na posse, ir lá cobrar, não conseguiu cobrar, devolver. Então, ele não tinha no instrumento de mandato a obrigação de verificar a origem desse título. Ele agiu com culpa? Ele extrapolou o mandato? Não. Então, se ele não agiu com culpa, se ele não extrapolou o mandato, ele não responde. Só responderia nessas duas circunstâncias. Tanto que já tem súmula do STJ prevendo que na extrapolação do mandato, o endossatário, né, que recebe aí por endosso-mandato, acaba se responsabilizando nesta situação, ok? Existe uma situação muito pontual aqui, só para fazer uma advertência, que se fosse transferido por endosso em preto, fosse endosso, a gente chama, né, do endosso próprio translativo, aí o banco se responsabilizaria. Então, o endosso-mandato, desde que haja com culpa ou extrapolação de mandato, responde. Se fosse endosso próprio, responderia. No endosso-mandato puro e simples, não responde, certo? Então, a gente tem que observar essas questões.
certo? Então, analisando o contexto, no primeiro momento, a decisão do Tribunal de Justiça foi devidamente acertada, está em consonância com o posicionamento do STJ, logo o banco não tem responsabilidade, ok? Espero que vocês tenham compreendido o contexto desse acórdão, tenham entendido o contexto do endosso-mandato, a operação que se faz na cobrança do título via banco e tenho entendido bem essa questão de posse e propriedade do título e do crédito. Caso tenham alguma dúvida, eu me coloco à disposição pelo e-mail alexandra.belnoski@edu.br e também fico à disposição no amarilac@hotmail.com, ok? Com qualquer coisa podem entrar em contato. Muito obrigada a todos.